Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho da importância do registro, tá? Mas o que é esse registro e por que ele é tão importante? Vamos pensar da seguinte forma: quando nós temos alguma atividade legal, alguma atividade bacana, seja na escola, ou seja na família, ou seja um passeio, alguma coisa que nós fazemos que a gente gosta muito, geralmente os nossos pais ou nossos tios, primos conhecidos não tiram foto para registrar aquele momento, para a gente poder olhar as fotos futuramente e recordar aquele momento, porque foi uma coisa boa, uma coisa bacana? Pois então, o registro segue o mesmo pensamento, tá? A mesma ideia. Ele é importante para quê? Futuramente, nós façamos a leitura daquilo que nós registramos e vamos recordar o que estudamos. Então, todos os dias, antes do início da aula, nós precisamos trabalhar um pouquinho a escrita. E para trabalhar a escrita do nosso nome, primeiramente nós vamos colocar no nosso caderninho diário o cabeçalho. O que é o cabeçalho? Nós devemos colocar o nome da escola completo, a data que nós estamos naquela aula, que nós estamos assistindo e desenvolvendo determinada atividade, colocar o nosso nome completo, o nome da professora, e nós vamos montar uma rotina de acordo com as aulas que nós teremos naquele dia. Eu vou deixar um modelinho do cabeçalho para vocês, porque a partir do modelinho vocês vão ver como deve ser feito o registro diário e as anotações antes do início da aula. Lembrando que a participação de vocês nas aulas é muito importante, pois auxilia na aquisição de novos conhecimentos, onde vocês podem aprender e esclarecer as suas dúvidas. Por isso, contamos sempre com o apoio das famílias nesse momento. Primeiramente, vamos fazer o cabeçalho. O que é o cabeçalho? É onde devemos fazer todos os dias para registrar o que vai acontecer no nosso dia. E o cabeçalho vai conter o nome completo da escola, a data em que nós estamos do dia da aula, o nome completo de vocês e o nome da professora, certo? Então vamos lá. Na primeira linha, vocês sempre deverão deixar, ao começar, um espacinho de um dedinho mais ou menos. Esse espacinho se chama parágrafo, tá? Para que serve o parágrafo? Eu uso ele sempre no início de frases. Então, como eu vou iniciar o cabeçalho, cada linha vai ser uma frase, eu vou colocar o parágrafo. Na primeira linha, nome completo da escola. Escola Estadual Arthur Francisco Andriguete. Terminou o nome da escola? Vamos para a próxima linha. Parágrafo, espaço de um dedinho. Vamos colocar a data em que nós estamos. Segunda-feira, que é o dia da semana que nós estamos. 22, que é o dia de número, de fevereiro, que é o mês de 2021, que é o ano em que estamos. Terminamos de colocar a data, vamos para a próxima linha. Na próxima linha, vamos colocar o nome completo. Meu nome é, e na frente vocês deverão escrever o nome completo de vocês. Terminou de escrever o nomezinho completo, nós vamos para a próxima linha e vamos colocar parágrafo,
professora Carolina. Depois de identificar o dia que nós estamos trabalhando as nossas atividades, nós vamos para a nossa rotina. O que é a nossa rotina? A rotina é a organização do nosso dia, ou seja, tudo que vai acontecer, todas as aulas que teremos naquele dia. Então, depois do cabeçalho, vocês vão pular uma linha e vocês vão fazer a rotina, certo? Então, vamos colocar rotina, que é a organização do dia. Na próxima linha, vamos colocar o parágrafo. Geralmente, nós fazemos a leitura de leite, que é uma leitura para vocês apreciarem, ouvirem. E quando houver a leitura, a gente vai registrar, antes das aulas, qual foi a leitura daquele dia. Coloquei um exemplo de um livro, A Bisa Fala Cada Coisa, de Carmen Lúcia Campos. Depois que vocês registraram a leitura, nós vamos registrar as aulas que teremos naquele dia. É importante vocês observarem que quando nós começamos a escrever, temos que escrever até o final da linha. Se não couber tudo, aí nós podemos ir para a próxima linha, tá? E por que na próxima linha não tem esse mesmo espaço do parágrafo? Porque é a continuação da sua frase. Então, o parágrafo a gente só coloca no começo da frase. Na continuação, não. Então, primeira parte da rotina é a leitura. Terminamos de registrar a leitura. Na próxima linha, como exemplo, coloquei a aula de língua portuguesa. Então, nós vamos registrar parágrafo, porque nós vamos iniciar a nossa frase registrando a aula e o tema da aula. Língua portuguesa, conhecendo o alfabeto, que é o que seria trabalhado na aula de língua portuguesa. Terminamos de registrar. Próxima linha, parágrafo. Vamos registrar a próxima aula e o tema da próxima aula. Como exemplo, eu coloquei a aula de ciências sobre higiene e saúde, que vocês já viram. E na próxima linha, parágrafo, próxima aula. Como exemplo, eu coloquei aula de matemática, para que servem os números. Terminamos de registrar a nossa rotina, nós vamos assistir às aulas, prestar atenção nas aulas do Centro de Mídias e então, posteriormente, iremos fazer anotações. Então, após terem terminado de assistir, nós iremos fazer anotações. O que são essas anotações? Registrar o que aconteceu em cada aula, tá? Coloquei alguns exemplos para vocês entenderem. Por exemplo, na primeira aula, teve aula de língua portuguesa. Então, depois da rotina, vai pular uma linha e vamos colocar a aula de língua portuguesa. Parágrafo. Língua portuguesa. O que nós trabalhamos na aula de língua portuguesa? O alfabeto. Então, na próxima linha, vamos colocar o alfabeto. Terminou de fazer as anotações referente à aula de língua portuguesa. Pula uma linha. Vamos pular uma linha. E vamos anotar a próxima aula. Como exemplo, eu coloquei a aula de ciências. Vamos colocar a aula que nós tivemos, ó, parágrafo, aula de ciências. Na próxima linha, parágrafo, porque eu vou iniciar uma nova frase.
dicas de prevenção ao Covid-19. E na próxima linha, vou colocar parágrafo porque em cada uma das linhas eu vou listar quais são as dicas. Então, eu listei a primeira dica. Lave as mãos com frequência. Use sabão e água ou álcool em gel. Por que eu separei o sabão? Porque, como vocês sabem, nós temos que escrever até o final da linha. Se por um acaso não couber a palavra inteira na minha linha, eu separo a palavrinha, separo com um tracinho as sílabas, sabão, e continuo na próxima linha, tá? E essa continuação da próxima linha não precisa de parágrafo. Então, continuamos. Terminei a minha frase, ponto. Na próxima linha, parágrafo, porque eu vou listar a próxima dica. Use máscara. Terminei, ponto. Próxima linha, parágrafo, próxima dica. Fique em casa. Terminei a minha frase, ponto. Próxima linha, parágrafo. Procure um atendimento médico se tiver febre, tosse ou dificuldade de respirar. Terminei a minha frase, ponto, tá? Vejam, percebam que essa frase ela é um pouquinho maior. Então, nós escrevemos até o final da linha. Quando eu vejo que não tem mais espaço, eu passo para a próxima linha, certo? Continuando a nossa frase. Terminei de registrar o que foi visto na aula de ciências. Pulo uma linha. E na próxima linha eu vou registrar a próxima aula. Como exemplo, eu coloquei a aula de matemática. Então, parágrafo e o nome da aula, né? O título da aula, matemática. Agora, na próxima linha, eu vou registrar as anotações sobre a aula de matemática. Na próxima linha, parágrafo, porque eu estou começando uma nova frase. Os números estão espalhados por todos os lugares e, desde que começaram a ser usados, se tornaram uma parte muito importante da nossa vida. Terminei de fazer o registro, ponto. Ponto final, certo? Sempre lembrando, parágrafo nós usamos somente no começo de cada frase, tá? E nós escrevemos até o final da linha. Se não couber na mesma linha, a gente passa para a próxima linha. E a continuação da nossa frase, do nosso pensamento, da nossa ideia, não precisa ter parágrafo. Obrigada.